Vamos começar pela história do que disse agora o Rodrigo. Se jogar com Paredes e Enzo Fernandes, o McAllister vem um pouco mais para o lado esquerdo, o Depou fecha aqui o lado esquerdo, o lado direito. Então fica Depou, Enzo Fernandes, Paredes e McAllister. Se você tiver o Nico ou o Di Maria, vira um 4-3-3 meio torto, porque quando perder a bola, o Di Maria volta por aqui, ou o Nico Gonzalez volta por aqui, tem menos poder de marcação, mas tem muito poder de criação, e ele faz um 4-4-2 marcando, mas atacando ele faz um 4-3-3. Como foi na final da Copa, com a surpresa do Di Maria entrar pelo lado esquerdo e o Messi por dentro. Aí o Messi tem sempre o movimento que é uma delícia de falar, que é o Messi joga aqui, é um 4-3-3, mas ele não é ponta. Ele não é meia. Ele não é centroavante. Ele é livre. Qualquer lugar do campo. Só que ele sabe fazer esse movimento como ninguém, que é o movimento que o Johan Cruyff fazia e que o Guardiola conta no livro Confidencial, que ele chamou o Messi antes de um Real Madrid e Barcelona e disse para ele, tá vendo esse espaço aqui, ó? Se você vier aqui, o volante não marca, o zagueiro, se o volante marcar, vai sobrar Xavi e Iniesta. Se o zagueiro sair, vai sobrar espaço para o Vila e para o Pedro. E, na verdade, era Eto'o ainda, em 2009. Se ninguém vier com você, você vai dentro do gol. Então, essa capacidade de jogar, o Messi é a explicação do que significa a expressão entrelinhas. Ele é a própria entrelinha. Ele joga atrás do volante, na frente do zagueiro, no espaço em que, se sair alguém, vai abrir uma peça do quebra-cabeça para outro jogar. E se não, quem joga é ele. O PV, aproveitando que você está com a prancheta aí, o que você acha que a atuação do Uruguai traz de lição para o Brasil, de repente, mirar e olhar, bom, isso aqui deu certo, a gente pode fazer, ou é impossível reproduzir, não tem nada a ver, é outra coisa? Eu acho que o Uruguai tem uma outra lição para a gente, Razan, que não é uma lição tática. O Bielsa está jogando 4-3-3 com princípios do Bielsa, que são perseguição individual e pressão, muita pressão. Lembra de um jogo São Paulo e Santos que o Crespo botou o Tietê para fazer uma marcação individual? Acho que era o Tietê. No jogo contra o Santos. E aí, na época, eu mandei uma mensagem para o Hernan. Falei, Hernan, pergunta para o Crespo por que ele está jogando, marcando individual. Aí ele fala, o Crespo sai e o Crespo responde para o Hernan, mas não responde com as... Ele tenta dissuadir. Aí ele diz, Bielsa es el maestro de la perseguição individual. E o Bielsa faz muito isso. Mas a lição do Uruguai, para mim, é como eles conseguiram, num processo de 15 anos, mudar o perfil do jogador uruguaio. Especialmente no meio-campista uruguaio. Há 10 anos, você não tinha um Valverde, nem o Dela Cruz, nem o Ugarte, que é um volante de passe, de qualidade de jogo. E esse é um trabalho muito forte do Oscar Tabares, que, por problemas de saúde, e também porque o trabalho se esgotou, deixou a seleção uruguaia, mas deixou um caminho de mudança filosófica no futebol uruguaio. Acho que esse é o grande legado. É possível ter um Uruguai que jogue futebol porque o perfil dos seus jogadores, especialmente os meio-campistas, se transformou. E foi jogando futebol que venceram na Bombonera, venceram bem, Rodrigo. Foi uma boa atuação da seleção uruguaia. Então, eu não consegui ver o jogo inteiro por conta de circunstâncias que eu estava viajando, Colômbia, enfim. Mas eu vi um vídeo depois, eu queria que o PVC comentasse, porque ele viu o jogo inteiro, que era só da forma como o Uruguai marcou, na verdade, não marcou o Messi. Que era colocando que o Bielsa faz essa perseguição individual, mas não fez necessariamente no Messi e jogou a linha lá para trás. E o vídeo pontuava isso muito bem. Que ele tira o espaço do Messi na zona mais perto do gol, mas permite que o Messi tenha liberdade nessa flutuação que o PVC está citando. E aí roubava a bola e saía no contra-ataque rápido, lançava a bola no Darwin Núñez.
Então, como o PVC assistiu o jogo inteiro, queria ver se foi mais ou menos o que ele viu desse compilado aqui que eu peguei. Eu vi eu vou até que não tenho o crédito para dar porque eu não peguei, mas que fez um compilado exatamente desses vídeos de como o Messi foi não marcado, que deixaram ele numa certa zona livre, mas mais longe do gol. E aí, quando ele se aproximava, tinha uma marcação ali em cima dos outros jogadores com quem ele deveria se associar. E para acrescentar, PVC, o Messi perde a bola que origina o segundo gol do Uruguai. Sim. E exatamente não é nem o que o Rodrigo está dizendo, porque ele vem com liberdade, ele erra o passe no espaço que está muito dominado, a bola recuperada, vira o contra-ataque, o Darwin Nunes faz o gol. Eu não vi esse vídeo, vou procurar o vídeo, mas acho que acho que é isso. Ele faz a perseguição individual, mas ele deixou espaço para o Messi jogar lá atrás. Então o Ugarte não perseguia, porque se o Ugarte perseguir o Messi vai levar o Ugarte para todos os lugares, vai abrir espaço para quem quiser se infiltrar, porque o Messi é muito inteligente. Teve um jogo nos anos 80, Corinthians 1, Palmeiras 0, que o Minelli ele era muito mestre em perseguição individual também. O Minelli colocou o Viana na final do Campeonato Brasileiro de 77 para marcar o Toninho Cerezo individualmente, camisa 11, aliás, camisa 7, o Zé Sérgio era o 11, mas o 7, Viana, não era ponta, ele era marcador do Toninho Cerezo. Em 83, ele teve um jogo Palmeiras e Corinthians, semifinal do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, o Márcio Alcântara matou o Sócrates com marcação individual. Onde o Sócrates ia, o Márcio Alcântara ia atrás. O Sócrates não jogou, mas fez um gol de pênalti. Foi 1-1. No segundo jogo, tem uma história deliciosa, porque o Corinthians não conseguia chegar ao estádio pelo trânsito da Avenida Giovanni Gronchi em São Paulo. E quando chegou perto da Praça Roberto Gomes Pedrosa, sem conseguir andar, o motorista do ônibus abriu a porta, os jogadores desceram e seguiram a pé. Atravessaram a praça a pé e entraram no estádio já às 9h05 da noite. O jogo era 9h15. O jogo atrasou para 9h30, eles fizeram aquecimento correndo, entraram no campo. 20 minutos, o Sócrates pega uma bola, gira em cima do Márcio Alcântara e bate e faz 1-0 o Corinthians. O jogo ficou assim. Aí o que o Sócrates fazia? Onde percebendo o Márcio em cima dele, o Sócrates ia na bandeirinha de escanteio, o Sócrates vinha na linha lateral e abria espaço para todo mundo jogar. Eu acho que eu vou procurar esse vídeo, mas acho que é essa a intenção do Bielsa, é evitar que o movimento do Messi abra espaço no sistema de marcação dele. Então ele pode perseguir o Lautaro ou o Julián Álvares, ele pode perseguir o Nico Gonzalez, mas ele não vai perseguir o Messi. Agora é muito difícil fazer isso. Porque o Messi, numa bola que não está marcado, ele decide o jogo. Eu vi os comentários embaixo, era assim, fazer isso agora é mole, queria ver fazer há 5 anos atrás, deixar ele livre, que ele ia parar dentro do gol, né? Que é um pouco isso, né? Ele continua sendo um jogador genial, mas ele ainda não tem mais o físico para sair driblando o time inteiro, né? Mas vamos ver como é que o Diniz vai pensar essa coisa, tendo visto essa experiência, não é o estilo dele de marcar, né? A gente sabe que não é o estilo dele de marcar. Esse estilo do Bielsa, né? Embora às vezes ele até faça uma linha mais atrás, mas eu acho difícil que ele jogue com o bloco lá embaixo no Maracanã, sendo o Diniz jogando com a seleção brasileira. Então, mas com a responsabilidade, né? Você está jogando em casa, pressionado pelos últimos jogos contra a Argentina, mas do outro lado tem só o time que é campeão do mundo. Vai ser bem interessante da gente acompanhar. E fracassou, né? Vamos ser sinceros. A marcação do Luiz Dias, que era o principal jogador colombiano, fracassou, né? Então, deixou é um jogador totalmente diferente. É um jogador totalmente diferente do Messi, hoje muito mais rápido, mas que não tão inteligente, com outras características, mas essa marcação não funcionou. O principal jogador da Colômbia deitou e rolou para cima da seleção brasileira. Exatamente. Poderia ter feito até mais gols. Então, e na Argentina você tem mais alternativas de jogadores que também podem decidir. Não é só o Messi. Tem outros jogadores, o Di Maria é um deles, por exemplo, que pode decidir. Enfim, cada um com sua característica, com seu jeito. Antes de te liberar, Rodrigo, porque eu sei que o dia é longo de trabalho, ainda mais na véspera de um Brasil e Argentina, quero trazer aqui a declaração que o Vini deu para o Igor Siqueira a respeito do Dia da Consciência Negra, né? O Vini que já está fora da seleção, mas o Igor o ouviu recentemente e o perguntou a respeito disso. Então, eu vou colocar aqui a declaração para a gente depois comentar em cima disso. Vamos ver e ouvir. Vini, só uma questão aqui para uma mistura futebol e vida. Está chegando o Dia da Consciência Negra, você é um cara que é engajado bastante nessa luta, tem sido uma das vozes aí. Como é que você enxerga essa data e como você pretende se posicionar
diante dessa situação, enfim, apesar do racismo que você tem sofrido na carreira? Uma data importante para nós, para a gente seguir junto, né, fazendo o que o Brasil vem fazendo comigo, fazendo o maior apoio em todas as coisas que acontecem comigo. Eu quero seguir por todas as coisas que estão por vir, para que cada vez eles possam sofrer menos e saber mais se comportar com o racismo que a gente sofre. Palavras do Vini, o Rodrigo, para o Igor sobre esse tema, que para ele tem sido tão latente, né, nos últimos tempos. Não sei se na seleção brasileira esse assunto também é forte. Nos últimos tempos, claro que ele não está mais agora porque foi cortado. O Hendrick hoje também, para os companheiros do GE, eles deram uma entrevista, ele também falou sobre ter sofrido racismo quando era mais novo, né? Eu acho que dentro do futebol, o Brasil está, na sociedade, ele está avançado em relação à Espanha e à Argentina, em relação a tentar combater o racismo. Não estou dizendo que a sociedade brasileira é menos racista do que a argentina e espanhola, não é isso. Eu estou falando que há dentro da sociedade brasileira uma discussão maior e maiores iniciativas, tanto de leis quanto de mobilização, de não aceitar isso de uma camada grande da sociedade que começou a dar um basta, e a gente está avançado em relação a outros países, inclusive países europeus, e aí eu cito a Espanha e a Argentina, porque está tendo muito conflito com os dois nesse mundo do futebol. Não quer dizer que a Argentina seja racista, que a Espanha seja racista, eles não são. É que existem partes da população que ainda entendem como aceitável esse tipo de manifestação lamentável, e o Brasil, por estar mais avançado, e apesar de ter um racismo estrutural aqui dentro, ele tem tentado combater isso, e o futebol tem sido um aspecto cultural muito importante, e nesse ponto, o Vinícius é o maior símbolo que a gente tem hoje. Ele se tornou, além de um jogador, um símbolo da luta antirracista. É um papel que ele tomou para si a muito custo, porque não é fácil o que tá fazendo. A gente acha que é uma coisa, ele simplesmente vai ali e fica falando. Não é, ele sofre quase todo jogo na Espanha, quase todo jogo não, mas vários jogos na Espanha com frequência. Então sofre em cima dele mesmo, né? Não é uma coisa que ele fica falando sobre uma coisa aleatória e tal, fazendo declarações. Ele sofre isso. Então eu acho que é um caminho que a sociedade brasileira e o Vinícius como um símbolo estão contribuindo para essa discussão existir em outros países também, na Argentina e na Espanha, e tenho certeza que vai avançar nos dois, espero que avance. Você vê como a La Liga teve que tomar providências quando eles não faziam nada, né? Está longe da perfeição, mas tiveram que se mexer. Como a própria Conmebol ainda faz o insuficiente, mas já aumentar a quantidade de multa e tal, são insuficientes, mas são passos que estão sendo dados. Os argentinos já viram que se vier no Brasil e falar vão ter alguma espécie de punição. As pessoas estão criando consciência de que de que vai dar problema se fizer esse tipo de coisa relacionada ao futebol brasileiro, se tiver manifestações racistas e tal. E o Vini é o maior símbolo disso. Acho que ele se tornou um personagem muito importante para a nossa história mesmo. Ele virou um símbolo mundial. Isso aí. Ele virou um símbolo mundial da luta contra o racismo. Isso é muito importante. Ele está apanhando muito por causa pelo racismo que existe. Apanha muito em qualquer lugar da Espanha onde ele vai, ele sofre com isso. As torcidas perseguem o Vinícius Júnior, sabem que ele se mexe com isso, se toca com isso e tentam tirar ele dos jogos dessa maneira, mas assim, é mais do que tirar dos jogos. São atitudes inaceitáveis, e ele virou um grande símbolo. Ele é o símbolo antirracista no futebol mundial hoje. Na Colômbia, antes do jogo, e a Colômbia não tem tradição de nenhum ato racista dentro de estádio, se aconteceu foi exceção, né? Até porque o povo colombiano é muito parecido com o brasileiro, né? Sob o ponto de vista, assim... Miscigenação. De pretos, brancos, enfim, de miscigenação. Mas 5 vezes antes do jogo, o locutor falou: vamos torcer para a seleção colombiana, sem preconceito, sem manifestações discriminatórias, viva a Colômbia e tal, não sei o quê, vamos mostrar para a seleção brasileira que nós somos a melhor seleção e a melhor torcida. Ele repetiu 5 vezes. Isso aí. Não sei se tem alguma relação, não consegui falar com a pessoa da Federação Colombiana depois, mas é uma coisa que tem sido
constante que os estádios estão começando. Na Argentina, os clubes já estão começando a postar em redes sociais e botar no estádio que não pode fazer e tal, quando antes passava batido, eles fingiam que não estava acontecendo nada. Então já é uma evolução. É pequena Certamente ainda? é pelas atitudes do Vini. Exatamente. Bater de frente. E também do que está acontecendo aqui na América do Sul, que os torcedores brasileiros não estão aceitando mais o que acontecia costumeiramente desde a década de 80. Só vou lembrar um detalhe da Conmebol, que é um detalhe que me tocou muito no meio do ano, que é a punição ao Bruno Tabata. Foi uma bizarrice, né? Foi uma bizarrice, porque o Bruno Tabata, ele saiu do Palmeiras, que quis sair do Palmeiras, mas ele saiu do Palmeiras excluído da Copa Libertadores depois, porque ele foi suspenso por 4 meses, ou seja, ele só jogaria a final, e o Palmeiras não chegou à final, então ele foi excluído da Copa Libertadores por ter sofrido um ato racista. Isso foi completamente absurdo. Entendo que tem o esforço da Conmebol, mas ainda é pequeno, como também é pequeno da Liga Espanhola. Sim, sim. Não estamos passando pano para eles, só estamos dizendo que então, pelo menos se mexeram e se sentiram incômodo da coisa por conta de uma manifestação de várias, principalmente do Vini, mas também de torcedores brasileiros aí na Libertadores, né? É o começo, mas como o próprio Rodrigo já falou, tem muita coisa ainda para avançar nesse sentido, e que bom que a gente tem um cara como o Vini que está levantando essa bandeira, mas só não pode ser sozinho, como a gente já falou aqui várias vezes também, no de primeira, nos últimos meses, principalmente no ano passado, enfim, quando todos esses casos acabaram acontecendo, nos últimos meses, na verdade, quando esses casos acabaram acontecendo. Rodrigo, vou te agradecer pela participação aqui com a gente e te liberar aí para o trabalho, que eu sei que o dia é longo. Vamos ver se vai ter treino, né? Que o russo, vocês podem ver, o branco que tá aqui é russo, né? Não é? Ah, é? Baixou. Hoje o Juca teria razão, o PVC. Realmente baixou o russo aqui, nessa circunstância aqui. Vamos ver se melhora para de tarde. Não dá para enxergar nada, então. Esse branco aqui isso. Não deu apagão na minha tela aqui, não. É o branco do russo mesmo que desceu aqui. Hoje estava chovendo desde ontem. Vamos ver se consegue liberar aí É o treino fantasma esse aí, Rodrigo. Treino fantasma, que o Muricy fazia. E, aliás, o Diniz fez o treino fantasma ontem, né? O que ele mostrou ali é aquele treino que você... Explicando aqui para quem está, o nosso espectador, treino fantasma quando você não tem o outro time do outro lado. Você põe só o seu time titular e fica posicionando ele, e aí é porque não tem ninguém do outro lado, aí é chamado de treino fantasma. Esse é o fantasma total. Todo mundo fica escondido e ninguém se acha no meio da neblina. Então, vamos ver se as condições climáticas colaboram para o treino da seleção brasileira. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, praticamente já quase. Valeu, Razan. Valeu, PVC. Até mais. Um abração. Bom trabalho ao nosso Rodrigo Matos, direto da Granja, trazendo as informações e as opiniões da seleção brasileira em véspera de Brasil e Argentina. Falamos bastante, claro, porque é o Super Clássico,